Boa tarde, amados. Grécia Antiga, ano 323 a.C. Você sabia que havia um plano maligno para transferir a Bíblia do idioma aramaico e do hebraico para o idioma grego, que era a Grécia Antiga? Pois se o Salvador quisesse as escrituras feitas já no grego, teria colocado desde o seu início. Leia com atenção. Alexandre morreu em 323 a.C. O mundo se tornou bilíngue. O grego era a segunda língua mais falada, por essa razão tornou-se importante haver a tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradução de Demétrio de Panarum, responsável pela a Biblioteca de Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução da Bíblia para a língua grega da lei judaica. Para a biblioteca realizar isso, o rei libertou 100.000 escravos judeus que tinha em seu domínio e os enviou como um presente generoso ao embaixador Eleazaro, o sumo sacerdote de Jerusalém, e fez o pedido que ele desejava que fosse selecionado 72 homens de diversas línguas, né? Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Quando chegaram lá, foram recebidos com boas-vindas. Essa é uma história que te limpa da contaminação dos Illuminatis. Eu creio que poucos que conhecem essa história ainda continuam acreditando nisso. Seria muita fantasia crer nesses homens pagãos, ainda mais o rei que queria ter ainda aquele povo todo sob o seu domínio e deixava aquele povo cultuar o que quisesse. Agora se preocuparia em traduzir as escrituras porque estaria a favor do Criador? Não posso acreditar nisso. O que eu consigo acreditar, o que já havia um plano maligno do próprio inimigo, que colocava na cabeça de todas aquelas pessoas, aquela nação, para adorar as divindades pagãs, ou seja, o diabo, para colocar também na mente daquele rei de blasfemar as escrituras, que para eles era apenas mais um objeto de despojos. Mas sabemos muito bem quando o rei pagão daqueles dominavam, subjugavam outras nações, atribuíam essa vitória a seus deuses e prestavam muitos cultos e agradeciam muito os seus deuses pela vitória, porque acreditavam que essas vitórias eram dadas pelos seus deuses e que também eram cultuadas sobre o Deus da nação, que perdia a batalha. E muito difícil acreditar neste fato histórico do jeitinho que o sistema religioso nos conta. A grande verdade é essa, amada. A Bíblia, ela teve a sua trajetória, mas durante essa sua trajetória, vamos dizer assim, podemos dizer, tivemos a pedra de tropeço, na realidade, né? Porque havia, no fundo, as lideranças da época, os reis, que queriam, na realidade, colocar o povo na escravidão, sobre o seu regime, né? Então seria muito difícil algum rei daquela época, algum, como eles dizem, sacerdote, sei lá, quem fosse, ser em favor das escrituras. E assim vamos até os dias de hoje, como está aí. Logo, passado desse período, chegamos na década de 40, já na nossa era, né? No ano de 1940, que foi a maior onda de pastores
que revolucionaram o mundo inteiro, Rex Ramba, Jimmy Suera, né? É, Jimmy Suera e outros aí, entendeu? Então, nós sabemos que Billy Graham também, esses caras revolucionaram o mundo todo, né? Os americanos, né? Alavancaram multidões no mundo todo, entendeu? Até chegar aos pastores de hoje, daqui do Brasil, né? Isso é uma tradição que foi baseada através toda do paganismo gregoriano. Surgiu de lá essas formas de paganismo, surgiu tudo lá da Grécia Antiga. Se você procurar observar ou ler sofismo da Grécia, né, você vai ver que a tradição religiosa, toda ela, se iniciou de lá desse povo. Então, nós temos que prestar muita atenção quando você vê o seu líder religioso falar dos originais gregos, é disso que ele está falando. A maior nação paganizada do planeta. Amém.